Salve, salve, galera! Saudações, saúde e paz, Grande Lago. Momentos de pandemia, mas a gente está aqui, não é isso? Estamos aqui. O conhecimento sempre está valendo. Bem-vindo ao nosso primeiro aulão dos grandes mestres. Ouviu? Primeiro. Significa que terão outros aulões dos grandes mestres. E como os grandes mestres estão aqui, professor Lago, professor de literatura, professor Jorge de France, professor de história, estamos aqui. E mais do que grandes mestres, vocês são grandes alunos. É isso, Lago? Com certeza. Galera, é o seguinte, tá certo? É o seguinte, velho. A gente tá aqui hoje pra fazer algo Fique nervoso, não. bem diferente. É porque assim, cara, quando fala eu vou ter aula com um grande mestre, a gente exalta esse grande mestre, não é isso? Mas às vezes o aluno não tem ciência do que nós somos. É. Porque assim, o aluno pensa que a gente é professor só. E a gente não é professor só. Nós somos grandes mestres. Nós somos grandes mestres. Exatamente. Vamos falar de africanidades, não é isso? Vamos. Certo? Com certeza. Bom, galera, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão. Vocês sabem que eu não sei contar piada, eu não sei ser engraçado, vocês sabem disso, quem tá só não sabe disso. Então vamos pro conteúdo. Perfeito. Vamos pro conteúdo. Ô, Lago, é interessante nós lembrarmos que essa aula é africanidades. Essa africanidades, ela tá nessa África que é altamente plural. Essa África aqui, pessoal, mais ao norte, é uma África muçulmana. É uma África do Egito, do Marrocos, da Nigéria. No litoral africano tem um país bonitinho, Lago, eu conheço, chamado Cabo Verde. Bora marcar Tem de uma junto. menina, se liga e bateia, meu brother DJ, chamada Mayra Santiago. Mayra Dias, ela canta lindo. E aí o que acontece lá de Cabo Verde? E ao mesmo tempo a gente tem uma África Central aí, ó, que é marcada por quê? Por grandes etnias. Lá nos anos 90 nós tivemos conflitos étnicos. O maior de todos foi justamente Ruanda. Tutsi e Hutus. Mais de 1 milhão de pessoas morreram em uma briga étnica incentivada pelos europeus. E nessa briga étnica, milhões de pessoas morreram. 1 milhão de pessoas em mais ou menos 3 meses. Lembrando, se você quiser mais informações sobre essa situação, lembre do documentário Tiros em Ruanda. Tiros em Ruanda, que é o filme Hotel Ruanda. Detalhe, Exatamente. Lago, a ONU disse que ali não era um genocídio, não. Era só Não. uma briga étnica. Aí a menina da BBC de Londres perguntou à ONU, quantas mortes nós precisamos ter para a ONU considerar isso como um genocídio? Ruanda nunca vai ser esquecido na história, Com certeza. mas uma cicatriz histórica dentro da África. Ó, é o seguinte, você deve estar se perguntando o que é que o professor de literatura está vendo professor de história. E tem uma galera que fica dizendo que literatura e história tem tudo a ver. Tá Tudo certo? a ver, tudo a ver. Eu seria Tudo a professor ver. de literatura e você seria professor de história. Com certeza. Mas eu quero falar pra você que como nós somos grandes mestres, a coisa que o nível aqui é outro. Então acontece, como é que volta o slide? Faz como vai pra cá que volta o Você quer slide? pra cá? Eu quero que volte. Voltou. Volta lá pra África. Pera aí, Lago. Volta lá pra África. Você fez o que aí, amigo? Pra lá, pronto. Eu quero que volta pra África. Volta pra África. Pra África. Isso, volta pra África. O mapa da África? Isso. Pronto! Eu quero voltar pra cá. E o que acontece? Meu papel aqui não é só explicar pra você que a arte, ela é contextualizada através da sociedade. Perfeito, Então a perfeito, sociedade perfeito. vive e a arte reflete. Isso aí você já sabe. O artista é quero- uma antena da sociedade, é isso? Exatamente. Perfeito. O que eu quero falar pra você é o seguinte, Sabe eu de tô você, aqui, valeu, cara. Eu tô aqui pra traduzir metáforas sociais. Eu acho que a linguagem vai muito mais além do que isso. Perfeito. Então eu quero mostrar pra você uma coisa que várias pessoas já disseram, que o mapa da África parece com o mapa do Brasil. Eu acho muito bacana. Eu não vou começar a falar de Freud, Jung e inconsciente coletivo. Sim, claro. Nem vou começar a falar. Mas eu quero que você perceba que inconscientemente nós brasileiros sabemos que há uma conexão. Seja ela espiritual, seja ela física, seja ela social. Né? Geográfica. Encaixada aqui no chamado Pangeia, Gondwana. Exatamente. O pessoal de geografia sabe bem melhor isso que a gente. Com certeza. Então, assim, quando a gente fala de África, você percebe que há, historicamente, sociologicamente, textualmente, linguisticamente falando, uma conexão com o Brasil. Então, essa aula aqui da gente não é só para mostrar para você informações sobre a África, mas para mostrar para você a conexão que existe entre ela e todos nós aqui. Perfeito. A musicalidade, você é um professor musical. É. A musicalidade, ela é essencialmente africana. O jazz, o soul, o rock, o pop, Sim, entendeu? sim, sim. Você O tem samba, todo- o samba. O samba é que traduz, segundo José Saramago, que ele dá amor
poesia e alegria ao português. Eu falei isso na aula de formação do povo brasileiro. Sim. O português é uma língua triste, né? Mas o samba não, ele trouxe alegria. Até o próprio fado, o fado, ele é uma língua que é mais ou menos complexa, né? Exatamente. E Agora a gente tem sim, o Leaê, referência. Agora sim, rapidinho, E volta pra outra musicalidade. imagem aí, volta pra outra imagem. O povo não sabe não, viu? O povo não sabe não. Se a gente tá botando as imagens aleatórias. Você tá ligado que essa imagem aqui, se a gente não fala, eles não sabem de onde é? Exato. Quem olha pra essa imagem pensa que ela é da onde? Do continente africano. Do continente africano, mas eles não sabem o que tá dizendo. Exato. Porque se eu colocasse e botasse Senzala do Barro Preto aqui, uma Também galera, poderia. também poderia ser. E uma coisa que eu acho interessante, Lago, que os alunos não percebem, é que Jamaica, ele é um país americano. Da Sim. América Central. Mas muita gente acha que é África por causa do quê? Por causa das questões de africanidades. Eu adoro esse plural, amigo. A gente não pode se Sim. tocar. Ó, essas africanidades, dessa pluralidade. Aonde está essa africanidade? Em vários lugares. Na gramática do bom mulato, né? Me dê um cigarro. É isso? Dê Tá um vendo o que eu cigarro. aprendi? Aprendeu. Vamos seguir. A intenção da aula de hoje, gente, é mostrar pra vocês que a África, a conexão que existe é muito mais além. Muito mais além. Só que a nossa aula também é para mostrar para você que dentro de um processo histórico, meio que tentam fingir, tentam esquecer, tentam mostrar pra gente que essa conexão ela não existe. Essa é a questão. Não é isso não, Jorge? As pessoas Exatamente. tentam mostrar que não existe essa conexão. E engraçado que povo de lá, povo de cá. Teve uma mostra fotográfica que mostrava disso, tirando foto de pessoas aqui na Bahia, Salvador mais precisamente, e pessoas lá na África, Angola. E quando eu vejo essa imagem da população do Ileaê, esse misto de produção musical, cultural e politização, Sim. bloco negro. É bom a gente lembrar que os blocos de Salvador tinham carteirinha. Sim. Pra você ser aceito ou não. Cara, E- se você ficar falando isso, a galera vai pensar que a gente vai tomar vacina na semana que vem, Ó, velho. Ivete Sangalo não entrou em um bloco de Salvador, ela conta isso, porque ela não era considerada branca. Você já imagina como era o bloco, né? Norueguês. E o que aconteceu? O Ilê, que nasce na década de 70, mais precisamente em 1974, ele é um bloco, 74, 75, ele é um bloco negro, onde a população negra poderia existir e se reconhecer. E o mais importante disso, Lago, que eu acho muito lindo, é que se colocou uma mulher negra, como a deusa do ébano, falando que vocês, mulheres negras, são também bonitas. 2019, a Miss Universo é a Zozebine Tuzin, não sei se você conhece, Sim, cabelinho sim. curto e etc e tal. E ela ganha o Miss Universo com o seguinte discurso, pergunta a ela, por que você deve ser a Miss Universo? Ela diz, porque as crianças do mundo todo precisam entender que esse cabelo e essa cor também é sinônimo de beleza. Vamos tocar num assunto um pouco mais complexo? Vamos complexificar um pouco esse discurso? Esse que eu tava assistindo, Justiça Jovem, que faz uma metáfora dos super-heróis da Liga da Justiça É um crianças. desenho animado. É um desenho animado. Perfeito. Então ele tem a presença do Robin, do Aqualed e do Kid Flash, que são os ajudantes. Sim. E aí os ajudantes chegaram lá e a Liga da Justiça não aceitou eles. Falou, não, vocês vão ficar aqui brincando no parquinho e a gente vai lá pro Central. Aí um menino da galera falou assim, velho, se eles não aceitam a gente lá, então bora formar nosso grupo. Perfeito. Bora formar, ninguém quer com a gente, então formar nosso grupo. E o que acontece? E hoje, as pessoas acham estranho uma festa que exalta a beleza negra. Por que que você acha que existe toda uma tentativa de afirmação? Porque durante muitos séculos, esse tipo de beleza, esse tipo de cultura não foi Eram aceito. marginalizados. Era marginalizado. Na Primeira República existiam as leis de vadiagem. Não sei se você Lei já de ouviu falar. vadiagem. Não ficou só até a Primeira República, não. Foi até os anos 40. Exatamente. Onde o candomblé, a umbanda, o samba, a capoeira e até mesmo o espiritismo eram considerados demonizações, Exatamente. crimes de vadiagem. Que, na verdade, isso é um afogamento, um apagamento cultural. E você, assim, como a galera literado, tem, sabe disso. Bem. a galera tem que entender o seguinte também. Vem pra cá, você tá na frente da câmera, cara. Eu tô na frente da câmera? Não, eu tô aqui. Tá na aqui, câmera. tá, que Tô na mudaram, né? câmera aqui, Ah, então beleza, quem tem que Inclusive, aparecer, né? Não, eu tô botando minha frente, já tá legal minha frente. Tá já legal, tá Minha legal. frente já tá legal. Brilhante. Tá. Ó, tem o seguinte. Aí tem que ter o seguinte. Jorge, por exemplo, tô dando aula nas escolas, me perguntam, e é chamado fala muito da cultura africana. Fala muito da cultura africana, da cultura africana, da cultura africana. Você tem que entender que é o seguinte, quando o chamado coloca as manifestações da cultura africana no início do século XX,
Primeira metade, né, prof? Primeira metade do século XX, junto com o modernismo, o Jorge Amado está mostrando pra gente que quando você chegava na igreja a pé e seu sapato estava sujo de lama, tinha um pedaço de madeira na frente da igreja para você raspar o seu sapato de sujeira. E aí você era chamado pelos outros de pé rapado. As igrejas ficavam em locais que eram pela alta sociedade. Então a igreja ficava na graça, na piedade, e aí a galera usava uma roupa chamada roupa de ver Deus, que era a roupa de domingo. Perfeito. E as pessoas iam sempre bem vestidas e arrumadas, e quem não era aceito pela igreja ia pra onde? Fazia o quê? E aí o chamado começa a mostrar que os excluídos, os marginalizados, lembrando que marginalizado é aquele que está à margem, A sociedade. mas que no Brasil ele não está, ele foi direcionado, ele foi realocado para a margem, beleza? Se junta, se agrupa e começa a mostrar. Ou seja, então determinada cultura religiosa não aceita aquela pessoa por causa da sua condição sexual, mas existe outro grupo que fala, nós não nos importamos com isso, nós queremos você. E aí Jorge Amado começa a mostrar pra gente que a cultura africana ela é muito mais inclusiva do que as culturas ditas como certas. Perfeito. E muitos alunos ficam as culturas normativamente cristãs. Exatamente. Então o aluno ficar pensando que o Jorge Amado está fazendo apologia. Não, ele está mostrando. Perfeito. Ele está mostrando para você que essa cultura é tanto que o orixá, o Xumaré, é o príncipe serpente, né? Exatamente. Ele é colorido, ó, príncipe arco-íris. Perfeito. E ele é um orixá, e para a cultura africana, ele tem a função de abençoar, de ajudar. Perfeito. Se der tempo, a gente até conta a história do Xumaré. As ideias de masculino e feminino, elas acontecem dentro dos cultos afros. Yansan é uma mulher masculinizada, ok? Sim. E assim sucessivamente. E o próprio Oxalá tem o masculino e o feminino. Ô Lago, uma coisa que eu percebi muito interessante. Primeiro que eu achava que você era um gordo mestre. Mas eu percebo que você realmente é um grande mestre, né? Bem bullying, né? Porque eu já fui gordão e agora eu tô, malhando, a gente tem de também se vingar um pouquinho. Brincadeira, amigo, te amo. Também, irmão, cara. Jorge Amado foi deputado federal. Sim. Tudo bem? Quando Jorge Amado foi deputado federal, gente, Jorge Amado, ele advogou pelo direito dos cultos afros. Entendeu? E o mais interessante disso tudo, Lago, sabe o que eu acho, pessoal? É que Jorge Amado era ateu do socialismo soviético. E aí Caetano escreve uma música para Jorge Amado. Quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses têm Deus. Então, Jorge Amado contribuiu muito para combater essa intolerância religiosa. Tema do Enem, da redação, Não só tema 2016. do Enem, não só tema do Enem, a UNEB. Nessa música do Caetano tem uma Sim. parte que diz assim, Ojuobá ia lá e via. E a galera pensa que Ojuobá ia lá e via é uma frase única, mas na verdade Ojuobá é um personagem de Jorge Amado chamado Pedro Arcanjo. Que trabalhou na Faculdade de Medicina, é Exatamente, que é do livro Tenda dos Milagres. Do que Negro Doutor? Exatamente, que fala justamente de um cara que devido a processos de pesquisa e ciência, que era autodidata, tenta de certa forma mostrar para as pessoas que existe africanidades na construção social, genética e estrutural da Bahia. Ô Lago, tem uma coisa que a gente precisa lembrar nessas africanidades. O norte da África é muçulmano, Sim. é africanidades. Os muçulmanos foram grandes evoluídos na ciência médica. Tanto é que quando eles migram para a Península Ibérica, eles levam conhecimentos médicos. Ciência natural. Exatamente. Inclusive conhecimentos nas áreas de cirurgia. Então, quando a gente fala de africanidades, essa pluralidade da africanidade na construção do Brasil, a humanidade, ela nasce na África. E essa humanidade que nasce na África, ela é mãe-nave da humanidade. E ela está presente em todos os lugares, que é o grande Jorge Portugal, né? O saudoso diz, apesar de tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Pra quem não sabe, o Jorge Portugal é o compositor daquela música da concorrente que diz assim, nessa pisada de preto, luz o manto sudanesa. Exatamente. Só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia. Vambora de música, né, minha prof? Ó, a galera gosta muito que eu canto. O tempo tá passando. Tá passando, com certeza. A outra tá aí, né? Exatamente. A outra vai chamar a gente atenção, escolheu viu? a tal da produção. Isa, essa mesmo. A produção, a gente escolheu essa música porque eu acho que essa música tem tudo a ver com a gente, né, não, Jorge? Bora tocar! Bora tocar. Com a música do Saulo, é isso? Exatamente, Saulo Fernandes. Saulo, Isso. um abraço pra você, viu, velho? Grande cara, grande cara, grande cara, grande cara. Ó, deixe seus comentários aí se você tá gostando. Fala com a gente. Faz suas perguntas Faz suas também, viu? perguntas também. Participe, viu? Grande Lago, show de bola!
Salvador, Bahia. Quem sabe canta, vá. Território africano, baiano sou eu. É você, somos nós, uma voz, um tambor. Ô gente, cê não tá vendo que a gente é Nordeste, cabra da peste. Sai daí, batucador, quem foi seu mestre? Capoeira, se plante, pé de roceira, é bem ladeira. Preciso da fé do Senhor do Bom Fim. Pra mim, pra você, pra mim. Um chinelo de couro, um abato, uma benção, mais 50 centavos de som. Aumenta o som! África, ioiô! Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. África, ioiô! Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto candomblé. Oh, já! Show de bola, larguíssimo! Show de bola! Já viu Olha uma que interessante. A África, bota a tela cheia para mim, Bateia, por favor. É a mãe nave da humanidade. Os mais antigos vestígios dos hominídeos foram encontrados no continente africano. Se existiu Adão e Eva eram negros. Daí que vem a banda Adão Negro, grande banda, salve, salve, saudação. E a Europa tem um papel... Ó, Jorge, quero falar um negócio pra você. Quem é nosso aluno, você que é nosso aluno, se matricule com a gente, tá certo? Bora fazer o merchan? Vamos fazer, merchan. Merchan, tá certo? O chefe se tá matricule aqui, com a inclusive, gente. viu? O chefe passou aqui nesse instante. Não, mas ele tava olhando pra gente. Tava olhando pra gente, né? Eu me apareci bem na hora de literatura, sabe por quê? Porque assim, se não pintar uma vaga de história... Sim, eu posso saber uma coisa. Porque eu preciso pagar as contas lá, Com é só pra certeza. isso. É o seguinte, na aula que eu vou falar de Renascimento, eu já vou falar sobre isso. Aí você tem que assistir pra você ver que eu vou mencionar ele no Renascimento. Aí eu gravo a aula e falo assim, olha, as perguntas é a Jorge. Né? Por causa da construção, foi no Renascimento Cultural, né? Com a transição da Idade Média, transição da Idade Média, com o Renascimento Cultural, trouxe essa ideia de fazer uma arte mimética. Sim. Uma arte que tinha que imitar a realidade, que é aquela teoria mimética lá de Aristóteles. Sim. Pronto. Aí essa arte mimética tinha que imitar aquilo que já existia, não a imaginação. Então você podia ter base tanto no que estava escrito, como aquilo já foi colocado. E o que é que eles fizeram? Pegaram a imagem de Jesus... Embranqueceram. Por quê? Mistura da cultura greco-latina. Perfeitamente. Mas onde Jesus nasceu, se você pegar o mapa, não é que nem condições. você imaginar... Não, Jesus nasceu na China. Você imagina que o chinês é como? Nasceu no Japão. Você imagina que o japonês é como? Entendeu? Não tem como, velho. É uma tinha balada, né? Jesus desde menino é palestino. Exatamente, não tinha como, velho. Não tinha como. E é engraçado que essa Europa, ela tem... deixou cicatrizes históricas. Sim. Cicatrizes não, feridas históricas. Primeira diáspora negra, maravilhoso. Sim. Spielberg no filme Amistade, aquela cena. Sim. Depois no neocolonialismo que nós temos, esse neocolonialismo, e além do neocolonialismo, a gente tem a Europa, os Estados Unidos e a União Soviética incentivando guerras civis e conflitos étnicos. Sim. E é interessante lá o que a gente tem isso na África, justamente porque dá dinheiro vender armas. Sim. Dá dinheiro, favorece o capitalismo internacional. E quem paga o preço alto, meu irmão, é a população infantil. Legião Urbana, né? Sim, o senhor da guerra. E aí eu quero aproveitar para falar o seguinte. Quando acontece a diáspora, é muito bacana falar da diáspora, mas tem que falar também do processo da consequência cultural que aconteceu. Porque assim, não é só a diáspora, não é só pegar você e levar para um lugar, porque ficar pensando assim, não, professor, que é isso? É como se ele tivesse saído do Brasil e fosse trabalhar no Japão. Não, ele não foi trabalhar. E é uma diáspora forçada. É uma diáspora forçada. Não foi uma diáspora necessária. Não foi necessidade, porque até necessidade se discutia, mas foi forçado. Aí o que acontece? Quando acontece a diáspora, você é tirado da sua terra, é levado para um lugar determinado. Aí o que acontece? Quando você é levado para esse lugar, Jorge, você naquele momento você tem que deixar seu nome,
sua religião, Perfeito. sua cultura Perfeito. e a sociedade e você. Aí, quem assistiu a aula, mexendo de novo, né? Quem assistiu minha aula sabe que eu falei do processo de etnocentrismo Sim. que acontece e, consequentemente, de etnocídio também. Perfeito. Porque é perfeito. uma cultura totalmente destruída e é imposto a você. Você tem que largar tudo, negar tudo, deixar de ser quem você é, porque a partir desse momento você é um instrumento, você é uma ferramenta, Perfeito. você não é um ser humano. Perfeitamente. Então, essa é a discussão da diáspora. Não é você ser tirado de um lugar. É você ser apagado historicamente de um processo que você poderia ser protagonista. Perfeitamente. Não deixa de ser uma das desumanidades e crueldades Sim, exatamente. humanas. A negação do outro, a inferiorização E do aí, outro. Jorge, a galera fala muito hoje do processo de destruição, de que com o capitalismo uma pessoa hoje deixa de ser humanizada, vira Sim. teoricamente uma máquina, mas esquece de discutir que aconteceu isso no passado da história. É porque, na verdade, Lago, a humanidade ela é marcada pelas crueldades e as relações de poder. Sim. Né? Rousseau ele diz isso. As desigualdades começaram no mundo quando o primeiro homem colocou a primeira cerca e disse: essa terra é minha. Então, a briga por poder, por riqueza, da subordinação do outro, da superioridade do outro, é algo que acontece ao longo da história da humanidade. O cristianismo é muito próximo da ideia de comunismo, não necessariamente Claramente. marxismo. Sim, Mas o sim. cristianismo e outras concepções buscaram humanizar e trazer a ideia de que nós poderíamos sermos melhores. Mas a gente não aprende muita lição, não. Com certeza. Olha você, o tempo. A Isa tá ali controlando o tempo da gente. Com certeza. Viu? A Depois ideia de ela- falar dessa aula aqui, galera, é justamente falar sobre identidade cultural. Porque, assim, a identidade é algo que me faz ser quem eu sou. Então, eu tenho um documento aqui que tem o meu nome, tem um registro, tem um número de registro, tem o nome da minha mãe, data de nascimento e comprova. E, assim, será que a África não está na gente? Será que essas informações não estão? Depois desse bate-papo todo que a gente tem, será que as informações não estão com a gente? Então acontece, se a identidade cultural, se a gente for olhar no Brasil, a gente vai perceber que no romantismo essa identidade cultural ela foi negada. E o que acontece é não só no romantismo que surge a partir de 36, né, a prosa 45, a prosa ela vai ser uma prosa de entretenimento, não vai ser uma prosa que vai discutir, né, que vai discutir sobre as relações, sobre os problemas do Brasil. Eles vão lançar um livro, tá certo? Que é o Joaquim Moura de Macedo, ele vai lançar As Vítimas Algozes. Vítimas Algozes. E que ele vai passar o tempo todo dizendo, olha, temos que libertar o africano, mas não temos que libertar o africano porque ele é um ser humano e não merece viver nessas condições. Temos que libertar o africano porque ele é um problema e ele vai nos prejudicar. Ele pode lhe matar. Ele pode te matar. E é engraçado que isso lembra, sabe o quê? Revolução do Haiti, quando os negros mataram os brancos lá na ilha francesa do Haiti. Aí criou-se um fenômeno chamado haitianismo. E todo mundo tinha medo de ter escravos. O escravo é vítima, mas ele também pode ser seu algoz. Já foi indicado na prova da UFBA. Exatamente. O Vítimas Algoz. Um grande, né? Um grande Com algoz. certeza. Tem mais coisa, não tem não? Com certeza. Mas já em Macunaíma, literatura moderna, a coisa fica um pouco diferente. Grande Otelo no filme, Com ó. certeza. Eles vão colocar ali a construção da tríade da identidade nacional. Perfeito. Certo? Que é a construção de elementos da cultura africana, de elementos da cultura europeia e de elementos da cultura indígena, que a gente podia marcar um outro aulão desse pra gente falar sobre Já isso. vamos também. marcar aqui, né? Marca. Ó, Isa, É, tudo um outro, bom, o como outro aulão vai? você vai falar sobre essa Eu te dei chocolate hoje, marca um outro aulão com um tempo maior, uma hora. Isa, a gente pra te adora, viu, Isa? Você é misericórdia, é produção, tá? Ela E fica que puxando minha acontece? orelha, ela fica puxando minha orelha, viu? E o que acontece? Com Macunaíma, a coisa já fica mais forte, mas é preciso falar também que é o seguinte, a galera não aceitou o livro. Macunaíma Na década de não 20, foi não? aceito. Não? Não. A massa intelectual... É século XX, não é? Exatamente. Mas que período do século XX, amigo? Modernismo, primeira Modernismo, fase. primeiras décadas, não é? Primeiras décadas, é Preconceito também, né? Sim, porque assim, a massa intelectual... Tem uma perguntinha pra vocês aqui. Vige com a Já tem? pergunta. Já tem? Ê, beleza. Macunaíma? De quem é a pergunta? É de Davi. Davi da onde? Davi da onde? Aqui no... Davi, um abraço pra você, obrigado pela Do pergunta, planeta viu? Terra. Como ocorreu esse processo de negação da identidade cultural? Lago, tem uma frase massa. É que Narciso acha feio que não é Não é espelho. espelho. Caetano? Caetano. E assim, quando a gente olha para o outro, a gente busca o nosso reconhecimento. Né? E quando você não reconhece, você estranha.
E no caso dessa negação, tem muito a ver com a Igreja Católica, que ela não só estranhou, como ela inferiorizou, mas principalmente ela demonizou. Então, a demonização das culturas africanas é isso que está nessa outra imagem nossa aí. Bota a tela cheia para mim aí, Ô, Jorge, eu falo muito para os meninos, quando eu explico essa questão da demonização da cultura africana, eu falo para eles o seguinte: você conhece o universo Marvel e o universo DC? Sim. Pronto. No mundo em que existe Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, não existe Superman, Mulher Maravilha e Flash. Perfeito. A mesma coisa. No universo que existe a cultura cristã, não existe a mitologia africana. São dois universos separados. Mas agora é bom a gente lembrar que essa ideia, muitas vezes, está marcada pelas institucionalizações religiosas. Porque se você fazer uma leitura literária e crítica de Lucas, Mateus, João e Marcos, você não vê Jesus criando essa inferiorização. Exatamente. O que mais se discute do cristianismo original, como nós dizemos na historiografia, é amor, é amor, é amor. Com outros escritores e a institucionalização da Igreja Católica e outras igrejas cristãs, é que se estabeleceu a salvação para alguns. E isso é muito mais judaico do que cristão. Tanto é que os judeus criticavam Jesus porque essa salvação era universal. Não, eu tô falando isso pela pergunta dele, porque é o seguinte: a galera fica pensando que por causa da sincretização, Iansã e Santa Bárbara são a mesma pessoa. Não são. Não são. E se você procurar saber da história, tu vai ver isso. Só que foi aconteceu, como o africano veio pra cá na condição de escravo, ele foi visto como uma cultura inferior, a cultura que é dominada. Exatamente. E o processo de pensamento eurocêntrico, mecanicista, tecnocrata e voltada para o consumo, produção e ganho de dinheiro, fez com que a cultura que fosse vista como a principal fosse europeia. Ou seja, a europeia é forte, a africana é fraca. E acontece a mesma coisa com a cultura indígena. Perfeito. A mesma coisa. Perfeitamente. Então foi visto como o quê? Você quer parecer com o fraco ou quer parecer com o forte? Você quer parecer com bonito ou você quer parecer com feio? Perfeito. A gente sabe que beleza e feiura são só padrões. E exatamente. E que não existe beleza nem feiura. É padrão, é a forma como você olha. Tem uma coisa interessante, Lago, que para Zé do Burro e eu sei Santa Bárbara é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Mostrando que o sincretismo é tão forte que ele cria como se fosse uma terceira identidade através do encontro. Né? É o que Darcy Ribeiro fala de povo brasileiro. O encontro de povos, de culturas, onde nós não somos presos a passado nenhum. E é por isso que o Brasil é aberto para o mundo. E essa discussão de africanidades precisa ser feita na escola. Tem lei, uma lei de 2003. Justamente para quê? Para nós... Beleza. Para nós estabelecermos a ideia do conhecimento contra o preconceito. Anotou aí? Não. Conhecimento contra o preconceito. Quando você conhece, você combate o preconceito. Exatamente. A outra tá falando. O seguinte, todas as perguntas que você quiser fazer pra gente, se você não conseguir fazer agora, você vai procurar o nosso Instagram, @GrandesMestres. Você vai procurar o nosso Instagram dos Grandes Mestres, @GrandesMestres. Você vai lançar todas as suas perguntas lá e a gente vai responder depois pra vocês. Pode ir, minha produção, diga aí. Qual a melhor tática para a prática de atividade depois das aulas? Como é a pergunta? Qual a melhor tática para a prática de atividade depois das aulas? Diretor, você quer falar? Eu falo. Eu não sei não. É o seguinte, depois das aulas é fundamental que você tenha um período de descanso. Sim. Óbvio. Comer também ajuda muito. Com certeza. E que você programe suas atividades de acordo com o seu nível, seu tempo de estudo. Não adianta você passar 10, 15 horas resolvendo questão, porque você não vai ter a construção. Então o que você vai fazer? Os assuntos que você estudou com a gente, matricule-se com a gente, tá? Matricule-se com a gente, procura o nosso Instagram, que tem uma promoção massa pra você lá, viu? Os 10 primeiros que procurarem a gente no Instagram, mandaram uma mensagem pra gente no direct, vai ter uma promoção massa pra você, tá certo? Eu não sei nada disso. E aí o que acontece? Direct, não sei nada Cada disso, aula, porque eles têm aula com a gente. Você vai pegar aquela aula do dia e você vai fazer atividades sobre aquela aula que você teve no dia. Porque se você tiver uma dúvida, você vai mandar pra gente e a gente vai te responder. Então, a aula do dia, você faz atividade. Então, teve aula de história, primeiro horário, depois de Lago, depois de Paulo Maense. O que você vai fazer? Naquele dia eu vou estudar história, literatura e física. Eu acho que o mais interessante quando você está nessa preparação é você ter uma administração do tempo. Por exemplo, eu tiro por mim quando eu estudo. Eu não consigo estudar 10 horas seguidas. Eu consigo estudar 10 horas no dia, mas eu estudo 2 horas, ou 1h30, 1 hora, aí eu paro, faço uma outra coisa, vou na tecnologia e assim sucessivamente. Eu acho que é a administração. Mas você precisa entender o seu ritmo de estudo. O mais importante é que você estude, ok? Quantas horas, quanto tempo, qual horário, essa é uma decisão quando você entende o seu ritmo de estudo.
Bora falar de África, viu? Bora. Vambora. Tem música, tem mais música. Sim, ok? com certeza. Nós temos aqui essa discussão sobre África. O preconceito, Lago, ele precisa ser combatido porque ele mata. Entende? Sim. Essa é uma grande discussão. Não é porque é uma besteira, tudo é racismo, tudo isso, tudo é preconceito contra a mulher, tudo é comunidade LGBTQI+. Não é isso. Não essa é uma discussão. É porque todas as vidas importam. Mas, infelizmente, pelos preconceitos construídos historicamente, entendeu? Eu tenho uma potencialidade de morrer maior na mão da polícia do que você, que é um homem branco. Mas o fato de você ser um homem branco, como é o caso de Lago, ele entende que isso é perigoso para todos nós e ele começa o processo de educação, principalmente com seus filhos. Diga, meu amor. Hanna do chat quer saber, era em Macunaíma que retratava os indígenas e negros como selvagens? Lago que vale dizer isso com melhor precisão. Não. É romantismo isso, né? Macunaíma é modernismo. Modernismo. Mário de Andrade. O Guarani que os índios são selvagens, não é? É. E no Guarani é um misto. Vítimas algozes que os negros são perigosos. Exatamente. Vou tentar rapidinho. No romantismo, há uma construção do mito do bom selvagem. Perfeito. Então eles vão mostrar Peri, que é o índio mito, que é visto como um herói mitológico que faz coisas que ninguém faz. Sim. E os seus outros indígenas são vistos como selvagens, que atacam e destroem. Peri é um nobre, né? É. Um nobre europeu. Exatamente. Peri, ele, como Alencar tentou construir a mitologia brasileira, ele pega aquele molde de herói semideus e bota em Peri. Perfeito. Já em Macunaíma, o processo é muito mais complexo. Porque Macunaíma, ele nasce às margens do rio Araraquara, na Amazônia, ou seja, dentro da cultura indígena, mas ele nasce negro. Perfeito. E aí Macunaíma, ele passa sincretizando muito tempo com a cultura, ele come pedaço da carne do curupira, ele conhece a mitologia indígena, até o momento que ele vai para São Paulo. E aí em São Paulo, exatamente, que no filme, na aula eu vou explicar para você, porque o filme é de um jeito e no livro é de outro. Perfeito. Né? O filme é da década de 60, 70. Exatamente. Né? E no livro, chamado cinema novo. Exatamente. No livro ele mistura e sincretiza. Aí no livro de Macunaíma ele já coloca essa junção dessa tríade, que o povo brasileiro é uma mistura dessa tríade de africanos, culturalmente falando, de africanos e indígenas europeus. Macunaíma. Falou literato. Diga. Tá na hora da música. Tá na hora da música. Certeza. A gente já vai acabar. Vai acabar. É interessante. Vamos embora? Já, professor Lago vai cantar. Você já vai. Já vou. Gente, um abraço para vocês. Obrigado por esse aulão. Deixa as dúvidas aí, entre em contato com o nosso site, a gente tira todas as dúvidas. E não esqueçam, todos nós, a humanidade inteira, bebe, nasce, se ressignifica através da África, que é o que Jorge de Portugal diz. Eu sou você e você não sabia. O Brasil, o mundo, ele é africano. Ele está presente em todos nós. E o mais importante disso tudo é conhecer para combater os preconceitos e as desumanidades. Com vocês, o show de Lago, grande professor de literatura. Grandes mestres. Tchau. Bota a letra da música pra gente aí. Tem como botar a letra da música pra gente aí, Elisa? Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar
trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se oloduzam, enrola maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama não quer brincar mais. Mama precisa de paz, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Não podia terminar essa aula sem falar da nossa mãe África, né? De que nós estamos aqui, estamos lá, todos os nossos povos brasileiros somos um só. Galera, nunca se esqueçam de que o bem sempre vence. Um beijo, até a próxima. E lembrando, viu? Procura lá no Instagram que tem uma promoção massa pra você. Vem estudar com a gente. Seja bem-vindo ao mundo dos grandes mestres. Fui!